Olá pessoal, nessa videoaula nós vamos falar sobre o assunto da introdução da química orgânica, aquele primeiro contato sobre a química do carbono. Então nós temos aí o seguinte, primeiro a descoberta do fogo. A descoberta do fogo foi muito importante, porque isso aí ajudou os povos antigos em muitos dos seus afazeres, dos seus afazeres do dia a dia, não é isso? E aí, o que a gente pode falar sobre a química orgânica e relacionar com a descoberta do fogo? Porque os combustíveis que são queimados, ou seja, aquilo que é usado para gerar o calor, boa parte desses combustíveis são compostos orgânicos. Então, a descoberta do fogo está diretamente relacionada à utilização de compostos orgânicos, que a sua queima gera calor. Nós vimos isso na videoaula de termoquímica, que as reações de combustão, elas geram calor, elas produzem calor. E os povos antigos, eles usavam muito isso também. Aqui nós temos o exemplo de um forno de materiais cerâmicos, materiais feitos à base de argila, que quando eles são queimados, ou colocados em forno, o material em si não é queimado, é um material inorgânico, mas quando eles são colocados em fornos, aquele calor ali gerado vai fazer com que a estrutura desse material ela se solidifique um pouco mais. E os povos antigos usavam muito isso aí para poder construir, ou manufaturar ali os seus utensílios. E o calor era gerado pela queima da madeira, pela combustão da madeira. E a madeira, ela tem boa parte da sua composição a celulose, que é um composto orgânico. E aí nós temos, aqui no final do século XVIII e início do século XIX, a chamada teoria da força vital. Essa teoria da força vital, ela dizia o seguinte, que os compostos orgânicos são as substâncias orgânicas são aquelas produzidas por organismos vivos. Então essa aí que era chamada teoria da força vital, que durou muito tempo. Até que, aqui em 1828, o Friedrich Wöhler, ele fez uma reação química, um experimento, no qual ele pegou um composto inorgânico, o cianato de amônio, e aqueceu esse composto inorgânico. Quando ele aqueceu esse composto inorgânico, ele produziu a ureia, que é um composto orgânico, ele é considerado uma substância orgânica. E aí o que acontece? Então agora significa o seguinte, que nem todo composto orgânico ele é originado de um organismo vivo. Ele pode ser originado também de uma substância inorgânica. Então, nesse momento, cai por terra a teoria da força vital. E aí nós temos como exemplos, aqui o álcool etílico, que é usado como combustível. O álcool etílico está presente nas bebidas alcoólicas. A gasolina é utilizada como combustível. O álcool etílico está aqui a fórmula C2H6O, a gasolina C8H18. No álcool etílico nós temos carbono, hidrogênio e oxigênio. Na gasolina nós temos carbono e hidrogênio. O vinagre, que é usado na culinária como tempero, nós temos ali na sua composição química carbono, hidrogênio e oxigênio. O açúcar, que a gente utiliza aí também como alimento, ele também tem carbono, hidrogênio e oxigênio na sua composição. Então o que a gente percebe de comum entre esses compostos, essas substâncias utilizadas no nosso dia a dia, nas suas mais diversas áreas, é que todos eles têm o carbono como elemento químico comum. E normalmente esse carbono vem associado com o hidrogênio também. O oxigênio ele pode ou não estar presente nesses compostos. E a química orgânica hoje? Como é que a gente vai falar da química de hoje? Bom, na teoria da força vital, até onde se pensava em que os compostos orgânicos eles eram oriundos apenas de organismos vivos, e aí o Wöhler quebra essa teoria, que coloca lá um composto inorgânico gerando um composto orgânico, que é a ureia. Para quem não sabe, a ureia ela está presente na urina, não é isso? E aí a química orgânica hoje ela fala o quê? Que a definição seria que é o ramo da química que estuda os compostos de carbono. Compostos de carbono que possuem propriedades semelhantes. Então aqui também nós vamos dividir os compostos orgânicos em classes, em funções, devido às suas propriedades semelhantes. Assim como a gente fez nas funções inorgânicas. Lá também a gente divide como compostos que possuem propriedades semelhantes.
E aí, falando um pouquinho do ciclo do carbono, né, como é que o carbono ele se comporta na atmosfera? Bom, primeiramente, eu trabalhando lá com carbono, né, ou analisando lá o carbono na forma, lá na atmosfera, ele está na forma de CO2. Né? E esse CO2 ele é incorporado, né, vou pegar um dos caminhos aqui, né, o CO2 ele é incorporado à superfície da Terra através da fotossíntese, que as plantas utilizam o carbono do CO2 para sintetizar, né, isso, compostos orgânicos. Né? E aí, o que acontece? Quando a gente ingere esses vegetais, né, sejam nós, homens, né, os seres humanos, ou também os animais, a gente está ingerindo esse carbono. Porém, quando a gente morrer, e até mesmo pela respiração, o que vai acontecer? A gente vai liberar esse carbono novamente para a natureza. Então ele fica aqui, ó, nesse ciclo, né, isso? Ele também é incorporado às rochas, né, isso que através do intemperismo volta também para a atmosfera, e tem os outros caminhos, né? A formação do petróleo, que ocorreu ao longo de milhões de anos, né, isso? Pela ação do calor, pela ação da pressão, né? O petróleo ele é uma mistura de compostos orgânicos, certo? Nós vamos falar melhor na aula sobre hidrocarbonetos, não é isso? E aí, o que acontece? O petróleo formado, também quando queima na forma dos combustíveis que a gente utiliza, ele também volta para a atmosfera, né, na forma de CO2. Então esse é o ciclo do carbono, ele sai da atmosfera, a gente utiliza aqui na superfície e ele volta para a atmosfera. E importante também para a gente analisar isso aqui, ó, os compostos orgânicos, eles podem ser naturais ou artificiais, que são sintéticos. Os naturais, né, como eu acabei de falar, o petróleo, o carvão mineral, o gás natural, os produtos agrícolas, e os sintéticos, que são os plásticos, as fibras têxteis, medicamentos, corantes, inseticidas e tudo mais. E aí algumas características do átomo de carbono. Por que o carbono forma tantos compostos diferentes? Por que nós temos tantos compostos orgânicos? Né? Quais são as características que esse elemento químico apresenta para nós observarmos essa gama de substâncias diferentes? Então, a primeira coisa, o carbono ele é tetravalente. Esse aí é o chamado primeiro postulado de Kekulé. Kekulé foi um cientista que, estudando as características do carbono, conseguiu descobrir algumas particularidades desse elemento químico. Então, o primeiro postulado dele é que o carbono ele é tetravalente. O que significa o carbono ser tetravalente? Primeiro, o carbono ele tem número atômico 6, né? Então são 2 elétrons na primeira camada e são 4 elétrons na segunda camada. Okay? O carbono ser tetravalente significa que ele faz 4 ligações covalentes. Né? O termo valente ali para te ajudar a lembrar também da valência. Né? Isso, e no caso aqui do carbono, que é um ametal, ele faz ligações covalentes. Tá? E aí, ali, ó, se eu colocar, por exemplo, um elemento químico que é com carbono e hidrogênio, que ali seria o CH4, o metano, aqui eu vou observar o quê? O carbono se ligando aos 4 átomos de hidrogênio. E nesse caso aqui, o que a gente vai observar? Cada parzinho de elétrons desse aqui da ligação significa que eu tenho um elétron do carbono e um elétron do hidrogênio. Não é isso? Por isso que o carbono se liga ali a 4 outros átomos de hidrogênio para poder formar os 8 elétrons da última camada e adquirir estabilidade. De uma forma mais resumida, eu posso representar dessa forma aqui, ó, carbono fazendo as suas 4 ligações, né, que é chamada fórmula estrutural. Ainda nas características, segundo o postulado de Kekulé, que as 4 valências do carbono são iguais, ou seja, as 4 ligações que ele faz são iguais, então não importa onde, né, ali por exemplo, marcamos ali uma ligação com o cloro, então não importa onde o cloro esteja ligado, as 4 valências ou as 4 ligações que ele faz são iguais, ou seja, eu tenho um elétron do carbono, daquele par de elétrons, e um elétron do outro elemento químico. E o terceiro postulado de Kekulé é que o carbono forma cadeias. Ele tem essa característica de ir se ligando a outros átomos de carbono e até átomos de outros elementos químicos, né? Como a gente pode observar aqui, ó, que tem um nitrogênio no meio da cadeia carbônica, não é isso? E ele pode se ligar a átomos de outros elementos químicos formando cadeias. Né? Aqui, por exemplo, eu tenho o oxigênio. Então essa é uma outra característica do átomo de carbono. E ainda é que ele faz múltiplas ligações, ou seja,
O carbono, ele pode fazer ligação simples entre dois átomos de carbono ou com outro elemento, ele pode fazer ligação dupla, ele pode fazer ligação dupla com carbono ou com oxigênio, ele pode fazer ligação tripla com outro átomo de carbono ou com outro átomo que permita a ligação tripla, nesse caso aqui o átomo de nitrogênio, certo? Então essas são as características principais do carbono que vai levar, né, esse elemento químico tão precioso a formar tantas substâncias químicas diferentes, né, a partir da mesma composição em termos de elementos. Ok, pessoal? Então, continue os estudos e até a próxima.